Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre prosperidade. Bom, esse vídeo está dentro do nosso tema. A gente vem sempre falando de prosperidade aqui no canal. Aliás, se você é novo, se você está chegando aqui agora, aqui a gente vai sempre, se você é ligado aí no assunto de prosperidade, enfim, crescimento pessoal, profissional, se você é ligado em negócios, eu te convido a ficar aqui com a gente. E vamos falar um pouquinho hoje sobre bloqueio mental. Bom, galera, é o seguinte, bloqueio mental, de repente você fala assim, poxa, mas o que é isso? Que negócio é esse de bloqueio mental? Eu quero falar com você sobre limite e sobre bloqueio mental, né? Todos nós temos limites, todos nós temos bloqueios. Por exemplo, se você chegar num alto de um penhasco, você ali, quando está próximo ao penhasco, você já freia, você já trava, todos nós. Isso é um limite. A gente não ultrapassa aquele limite. Esse é um bloqueio. Não é desse tipo de bloqueio que eu vou falar agora para você desbloquear, para você destravar o bloqueio. Tem bloqueios que são essenciais para a nossa vida. Mas o que eu quero te falar é que da mesma forma que existe esse bloqueio que é essencial para a nossa sobrevivência, existe bloqueios parecidos em todas as áreas das nossas vidas, né? Existem, por exemplo, bloqueio com a família, bloqueio em relação a dinheiro, bloqueios em relação a negócios, bloqueio em relação a vendas. Em todos os campos, em todas as áreas a gente vai encontrar bloqueios. Olha o Google falando aqui, eu falei de bloqueios, aí ele já reconhece minha voz e dá um bloqueio. Bom, não vou editar o vídeo não, deixa eu só colocar no modo avião que eu esqueci. E peraí, pronto, tá em modo avião. Então o que a gente encontra aí? Bloqueios, né? Aí de repente você fala assim, mas fala um pouquinho mais, explica mais o que é esse negócio de bloqueio. Bom, quando a gente chega nesse penhasco, quando a gente chega no nosso limite ali, no limite, e a gente freia, a gente trava, a gente recua e fica numa zona de segurança. Essa é a nossa mente trabalhando para nos proteger. O nosso sistema funciona assim. A nossa mente, a gente sempre vai procurar a zona de segurança para a gente se abrigar dentro dessa zona de segurança. Então ali é o abismo, ali eu não vou. Volta mais, aqui não corre um risco de desbarrancamento, de nada. É aqui que a gente vai ficar. Não vamos ficar ali na beirada não, porque aquilo ali é uma zona perigosa. E a gente vai ser obrigado sempre a ficar na nossa zona de segurança. Bom, já que eu dei esse exemplo extremo de bloqueio mental, de limite, e eu utilizei como exemplo um barranco, vamos falar agora de um bloqueio mental na família. Por exemplo, você vê assim, o cara que tem uma família linda lá, esposa, filhos e tal, e do nada sai pau. Do nada sai uma briga, do nada ele arruma uma treta, do nada ele arruma um jeito de causar um problema. Ou vice-versa, ou a mulher do nada arruma esse jeito de causar um problema quando estava tudo indo bem. E aí você fala, poxa, mas o que é isso? É uma lembrança, é um bloqueio que ele tem, que de repente na família dele, ou na família do tio, ou na família da avó, ou na família de algum parente próximo, quando estava tudo bem, saía pau. Então não pode estar tudo bem, tem que sempre acontecer isso, porque se tiver tudo bem, existe um bloqueio ali, a gente não pode viver tudo bem, porque o cérebro entra nesse mérito, nesse bloqueio. A pessoa é bloqueada para ter uma vida plena, é bloqueada para ter uma vida abundante, uma vida feliz ali com a esposa, com os filhos. E de onde vem esse bloqueio? Eu dei esse exemplo de família. De repente vem do tio, vem do pai, da família da mãe, do avô, do irmão, enfim, coisas que ele aprendeu, né, na infância. Por exemplo, na infância a gente aprende, a maioria dos nossos bloqueios nós carregamos da infância, né? Por exemplo, dentro da sua infância, eu vou mexer na panela com fogo. Não faz isso. Não mexe aí. Isso é faca, cuidado. Então existe um bloqueio. Esses bloqueios vão sendo instalados na nossa mente. Só que não é só para nossa segurança que o cérebro vai procurar sempre a zona de conforto. Isso acontece na área financeira, isso acontece no modelo de família, isso acontece o cara bebe até cair. Por quê? Porque na mente dele pode. Por quê? Porque o tio fazia.
E o tio era muito gente boa, muito gente fina, então pode beber até cair. Não existe bloqueio para limite de bebida, não tem esse limite, então vamos beber até cair. Então, nessa função, essa pessoa que bebeu até cair não tem esse bloqueio. Não teve lá, de repente, um espelho que fala, não, aí é o limite, aqui eu paro. Já outras pessoas bebem até um limite e param, não avançam esse limite respeitando esse bloqueio. Só que, com base em tudo isso, que a nossa vida gira em torno disso, o que a gente traz isso para o modelo de negócios? O que a gente traz isso para as nossas vidas financeiras, por exemplo, né? Você fala assim, por exemplo, eu vou abastecer o carro, vou encher o tanque. Aí existe um bloqueio. Nossa, encher o tanque é R$200, 250, 300 de gasolina, é muito caro. Põe 20. E o cara passa a vida inteira colocando de 20 em 20, de 40 em 40, de 50 em 50 reais e não enche o tanque. Porque na mente dele, ele fala, eu não tenho dinheiro para encher o tanque. E é uma realidade. Às vezes a gente não tem, você não tem lá o dinheiro para encher o tanque. Aí você vai naquilo que funciona. Aquilo que funciona era os 20, era os 40, era os 50. E assim você vai levando a sua vida, abastecendo e fazendo dessa forma. Só que por que você não tem esse limite? Você não tem esse dinheiro para encher o tanque? Porque o meu trabalho não paga. Mas por que o seu trabalho não paga? Porque de repente você foi avançar em algo que iria possibilitar você a ter um ganho maior e você foi freado. Da mesma forma que chegar num penhasco. Você foi freado e falou, não, aí é perigoso, aqui já tá bom, aqui eu já ganho para sobreviver. Quando na realidade esse bloqueio do limite do penhasco, ele é um bloqueio que ele tem que acontecer ali, naquela situação, mas na situação financeira não. Na situação financeira você pode procurar algo para fazer e ganhar mais e assim conseguir realizar os seus objetivos, né? Então, por exemplo, eu falei agora sobre encher o tanque do carro. Hoje, sábado à noite, eu parei aqui para gravar esse vídeo para vocês, para trazer essa sacada para você. Amanhã, não, hoje à noite, nesse mesmo horário, tem milhares de pessoas no nosso país enchendo o tanque do carro. E tem milhares de pessoas que, poxa, eu estou sem dinheiro para encher o tanque do carro. E amanhã, num dia de sol, vai ter milhares de pessoas no litoral do nosso país enchendo o tanque das suas lanchas e dos seus iates e colocando lá R$4.000 de combustível, R$5.000 e por aí vai. Essas lanchas, esses iates aí que tem 2 tanques de 400 litros, 2 tanques de 200 litros, enfim. E aí a gente vê qual que é o bloqueio que esse cara tem. Esse cara já não tem mais bloqueio em relação a encher o tanque, esse cara já superou, ele conseguiu uma situação financeira que fez com que ele tivesse essa condição de chegar lá e encher o tanque da sua lancha para passear num fim de semana. E aí você fala, poxa, caramba, acho que eu estou entendendo o que você está querendo falar nessa questão de bloqueio e como é que então, quer dizer que eu vivo, hoje a minha vida inteira eu vivi na minha zona de segurança? Basicamente a nossa mente faz isso, faz com que a gente viva sempre na zona de segurança. E como desbloquear? Como ultrapassar o limite? Eu quero romper essa barreira, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter uma família melhor, eu quero ter uma família feliz. Não é melhor, né? Eu quero que a minha família esteja feliz, eu não quero ficar arrumando briga à toa por nada. Como que eu desbloqueio? Como que eu rompo tudo isso? É passo a passo. Esse desbloqueio vem passo a passo. Passo a passo você vai dando um passo de cada vez em direção ao seu objetivo. E passo a passo você vem desbloqueando. Passo a passo, se o seu limite era um ganho de R$1.000, agora no mês que vem tem que ser 1.100. No outro mês tem que ser 2, no outro mês tem que ser 2.100. E aí, um exemplo, não precisa necessariamente duplicar o valor, mas o seu limite ele tem que ser rompido. Se hoje você está na disposição de arrumar uma briga e você nem sabe por que lá no meio da sua família, no meio da sua casa, lembra que isso é uma imagem que você sabe que desse jeito funciona, que seu pai e sua mãe estão vivos, enfim, viveram, mas você não precisa seguir o mesmo exemplo. Você pode seguir o outro exemplo uma vez que você entende desses bloqueios que eu estou te falando. Por exemplo, se eu falar assim para você, olha, é possível você ganhar R$200 num dia, é possível você fazer um faturamento de R$200 por dia. Se eu falar isso para uma pessoa que é assalariado, ganha R$1.000, aí ele vai já na hora entrar um bloqueio. Não,
Eu ganho 1.000, não dá para ganhar 200 num dia. Dá para você ganhar 200 num dia. Agora, se eu chegar para esse cara, esse milionário que enche um tanque de uma lancha aí de 3 mil reais, e falar para ele que dá para ganhar 200 num dia, ele vai falar assim, não, no meu supermercado eu faturo 50 mil por dia. Eu faturo 70 mil por dia. Ele já rompeu esses bloqueios, mas se eu chegar para esse cara e quando ele era dono de um mercadinho, antes de ser dono de um mercado grande, e falar que ele iria ter um mercado de 70 mil reais por dia de faturamento, de 50 mil reais por dia de faturamento, ou que seja de 20 mil reais por dia, quando ele era dono de um mercadinho e estava pensando em montar o seu mercadinho, ele ia falar, você é louco, não tem como, não dá, olha o tamanho do meu mercado, eu nem tenho 20 mil de mercadoria aqui dentro, mas passo a passo, ele foi rompendo esses bloqueios, ele foi desbloqueando e hoje ele tem um faturamento desse. Eu dei um exemplo aqui de um cara de um mercado, mas o que eu quero falar para você é que você pode desbloquear todas as áreas da sua vida. E como é que faz isso? Toma consciência. Da onde estão os seus limites? E qual é o limite que precisa ser desbloqueado? Qual é o limite que você precisa romper? E trabalha na direção desse limite. Trabalha rumo a romper esse bloqueio, romper esse limite que vem te barrando, que vem barrando o seu crescimento. Lembra, você sempre vai ser voltado, você sempre vai ser direcionado à zona confortável, onde não existe o perigo. Mas essa zona de conforto pode ir se aumentando. Se sua casa é pequena, ela pode ser uma casa maior. E assim sucessivamente. Eu expliquei aqui nesse vídeo, falei um pouquinho sobre bloqueio mental para você entender realmente que esses bloqueios existem. E agora eu espero que você tome consciência de todos esses bloqueios e trabalhe na direção deles para ir passo a passo, rompendo bloqueio a bloqueio, para que você realmente tenha uma vida plena. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário também. E no vídeo aqui eu falei sobre um exemplo de você fazer um faturamento de 200 reais por dia. Se você ainda não tem um negócio, se você, poxa, mas eu não estou nem trabalhando, como é que eu vou faturar 200 mil reais por dia? De repente você fala assim para mim, né? Bom, deixa eu te dar um exemplo. Nós trabalhamos com perfumes, nós trabalhamos, a marca se chama Amei Cosméticos. Aqui tem um exemplo onde você entra numa residência para fazer a demonstração de 2 perfumes maravilhosos aqui de 100 ml e sai dessa residência deixando 2 clientes encantados, um marido e uma mulher, com 2 produtos que te dão um faturamento de 200 reais em uma única visita. Se de repente você fala, poxa, mas isso é muito para mim, será que não tem um bloqueio aí que a gente precisa resolver? Então faz somente uma venda num mês. Aí, quem sabe você desbloqueia para fazer 2. Ou quem sabe você desbloqueia para fazer 2 por dia. Ou quem sabe você desbloqueia para fazer 10 visitas. E aí 20 vendas. Bom, o que eu quero te mostrar é que tudo está na nossa mente e a gente consegue sim superar todos os nossos desafios. Se fez sentido para você, não esquece, deixa aqui o seu like. Se você quiser saber mais da Amei Cosméticos, procura, faz uma pesquisa sobre a Amei Cosméticos e você vai encontrar produtos de extrema qualidade que te geram 100% de lucro. Eu falei de um faturamento de 200 reais num dia, aproximadamente, porque cada perfume custa 97 de 100 ml, mas você tem um ganho de 100%. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fica comigo amanhã no meu próximo vídeo com mais dicas de desenvolvimento pessoal, negócios, que afinal é nisso que eu acredito, que a gente pode evoluir, pode crescer e pode se desenvolver. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.